Olá, queridos irmãos, boa noite, bem-vindo à nossa terça top, em que esta noite nós reservamos para estudar a palavra do Senhor, e o meu desejo é que você possa ser ensinado, instruído pela doce e maravilhosa palavra do nosso Deus. Palavra esta que é viva e eficaz, palavra esta que produz vida, palavra esta que transforma vidas, palavra esta que dá direção, palavra essa que nos dá sabedoria e possamos conhecer mais e mais do coração do nosso Deus. E eu quero falar um pouco da vida de Daniel, profeta Daniel. Eu quero falar sobre a vida dele e o tema é o caráter excelente de Daniel. O livro de Daniel, ele é composto de 3 partes principais. A primeira parte, o capítulo de número 1, é uma introdução à pessoa de Daniel, falando sobre Daniel. Então, a segunda parte, segunda divisão do livro de Daniel, está do capítulo 2 até o capítulo de número 7. Então fala dos testes decisivos do caráter de Daniel e o desenvolvimento de suas habilidades de interpretação profética. E do capítulo de número 8 até o capítulo de número 12 é uma série de divisões de Daniel sobre reinos e acontecimentos futuros. O livro de Daniel foi escrito para um povo que vivia em tempos difíceis. O modo com o qual Daniel lidou com um tempo que ele viveu, um tempo de crise, um tempo difícil, um tempo de dificuldade, faz com que seja possível para nós cristãos, no tempo de hoje, viver de modo que eu e você possamos viver de modo fiel e sem medo. O tempo ao qual Daniel viveu, um tempo de crise, um tempo difícil, um tempo de dificuldade, um tempo onde eles foram levados como cativos, como escravos para a Babilônia, um tempo de dificuldade. Eu quero dizer que eu e você também estamos vivendo um tempo difícil. Não igual ao tempo de Daniel, mas um tempo difícil que nós estamos vivendo. E mais precisamente falando, neste ano de 2020, estamos vivendo um ano difícil, diferente. E que eu e você possamos olhar para a vida de Daniel e através da vida dele sermos inspirados. Através da vida dele possamos de fato ver um caráter excelente e que através do exemplo de Daniel, eu e você possamos também ter um caráter excelente neste mundo ao qual eu e você estamos vivendo. Daniel, ele foi deportado enquanto adolescente para a Babilônia, onde ele viveu mais de 60 anos. Daniel chegou como escravo. Depois ele serviu como estagiário na corte de Nabucodonosor. Mais tarde ele tornou-se conselheiro dos reis estrangeiros. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. E a maneira como ele viveu, como Daniel viveu, comprova fortemente essa verdade na vida dele. Deus de fato foi juiz na vida dele. Alguns exemplos na vida de Daniel. Daniel, ele rejeitou comer a comida dos babilônicos. Daniel, ele tinha uma vida de oração. Daniel preferiu obedecer e adorar a Deus do que adorar o rei. Daniel, ele foi jogado na cova dos leões, porque decidiu buscar a Deus e adorar a Deus em vez do rei. O caráter de Daniel
É o caráter de uma pessoa que agradou a Deus, viveu de uma maneira correta, viveu de uma maneira que agradou o coração de Deus, viveu de uma maneira que Deus se agradou do seu estilo de vida, viveu de uma maneira consciente de que ele foi chamado por Deus para ser um profeta na sua geração. Caráter significa um conjunto de características e traços relativo à maneira de agir e reagir de um indivíduo ou grupo. É a firmeza e coerência de atitudes. É o conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa e que vai determinar a sua conduta e a sua moralidade, o seu caráter. A primeira característica que eu vejo em Daniel é que Daniel ele tinha um caráter nobre. Capítulo de número 1, versículo de número 3 disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versatos em conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhe ensinassem a cultura e a língua dos babilônicos. Daniel, ele foi um dos destaques a serem escolhidos para serem ensinados na cultura dos babilônicos e a língua dos babilônicos, para que pudessem servir ao rei. Ele se destacou. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo de número 32, versículo de número 8, diz que os nobres projetam coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Daniel era um jovem nobre, não porque ele pertencia a uma classe de nobreza de pessoas, a uma classe, os seus familiares eram de uma classe alta, mas as suas atitudes eram a atitude de uma pessoa nobre, de uma pessoa que conhecia Deus, de uma pessoa que tinha um conhecimento do seu Deus, da obra de Deus na sua vida e na sua nação. Ele tinha um caráter nobre diante de Deus e diante dos homens. E pelo fato dele ser nobre, ter atitudes de nobreza diante dos homens, ele foi escolhido para estar na corte do rei e para ser preparado para ser um dos escolhidos para servir na corte do rei. Segunda característica que eu vejo em Daniel e que Daniel ele tinha um caráter consagrado. Daniel capítulo de número 1, versículo de número 8 diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E então decidiu durante período comer legumes e beber água. E a aparência dele, diante dessa atitude que ele teve, e dos seus amigos, seus 3 amigos, foram melhores do que os outros que decidiram comer a comida real. Se comer do banquete que o rei estava ofertando. Por que Daniel rejeitou a comida real? Por que Daniel decidiu não se contaminar com as finas iguarias reais do rei? Porque ele tinha um caráter consagrado. Sabia que a vida dele pertencia a Deus.
Ele sabia que a decisão que ele tomou de comer legumes e beber água durante um determinado período e não se contaminar com aquelas comidas consagradas, foi porque ele tinha um coração, um caráter completamente consagrado ao Senhor. Ele sabia quem era o Deus dele e ele sabia como agradar o Deus dele. O Deus nosso, o Deus Todo-Poderoso. E por isso que ele disse não. E por isso que ele não se associou com essas coisas. E Deus o honrou. E Deus o abençoou. E Deus manifestou o seu cuidado na vida de Daniel e dos seus 3 amigos. Ao ponto de encerrar esse período. Então o eunuco foi apresentar Daniel juntamente com os outros jovens, os seus 3 amigos, e a aparência de Daniel, dos seus 3 amigos, eram melhores do que os outros que decidiram comer a comida real. Ele era um jovem consagrado. Consagrado, ele havia decidido viver exclusivamente para Deus e para o inteiro agrado do Senhor. Ele decidiu não se contaminar com as coisas. Ele era um homem consagrado, um jovem consagrado. E que eu e você, querido irmão, querida irmã, possamos também, nesse tempo ao qual estamos vivendo, totalmente diferente, difícil, cada um atravessando e vivenciando as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas adversidades, mas que mesmo em meio a essa situação, mesmo vivenciando essas situações, que eu e você possamos manifestar nas nossas vidas um caráter consagrado a Deus, sabendo que nós fomos escolhidos e somos propriedade exclusiva do Senhor para viver para Ele e para o inteiro agrado dEle. De que forma, então, possamos viver uma vida consagrada? É dizendo não para as coisas erradas. É dizendo não para as coisas que não agradam a Deus. É não se associando com as coisas erradas, não levando vantagem de uma maneira errada diante das pessoas, não passando as pessoas para trás, não mentindo, não falando mal das pessoas, não fazendo um gato lá no relógio da energia para que você venha pagar um valor menor no final do mês, ou na água. Não se associando com as coisas erradas desse sistema, deste mundo. Mas vivendo uma vida de santidade, de consagração ao Senhor. Viver uma vida de santidade é viver uma vida consciente, é viver uma vida de completa convicção de que eu e você fomos salvos para vivermos exclusivamente para Ele. Fomos separados para viver exclusivamente para Ele e para a glória dEle. De modo que nos nossos relacionamentos possamos glorificar a Deus. No nosso trabalho possamos glorificar a Deus. As nossas atitudes sejam atitudes corretas diante das pessoas, diante das autoridades.
possamos, assim como Daniel fez diferença no seu tempo, eu e você possamos fazer diferença no nosso tempo, manifestando um caráter consagrado a Deus, consciente de que pertencemos a Ele e que possamos viver para o louvor da glória do nosso Deus, exclusivamente para Ele, somente para Ele. Daniel, ele decidiu, e pelo fato dele ter decidido, ele sobressaiu sobre todos os outros jovens que foram separados para servir o rei, para estar junto do rei. Mas ele se levantou como um profeta, como um homem que amava Deus sobre todas as coisas. E que eu e você também possamos nos levantar na nossa geração como homens e mulheres que venham a amar a Deus, andando de uma maneira consagrada a Deus, vivendo para Ele e para a glória dEle. Terceiro lugar, Daniel, ele tinha um caráter fiel. Daniel capítulo de número 6, versículo de número 4 diz que os governadores tentaram achar alguma coisa de errado em Daniel para acusá-lo junto ao rei, mas não acharam nada, porque ele era fiel diante de Deus e diante dos homens. Ele era um jovem fiel e não acharam nada para acusá-lo, não acharam nada para apontar o dedo. Ele era uma pessoa irrepreensível. Ele era uma pessoa que entendia que a fidelidade dele era para o Senhor. Por isso que ele vivia em fidelidade de vida. Ninguém poderia apontar o dedo para ele. Ninguém poderia apontar o dedo. Você roubou, você mentiu, você nos feriu, você nos maltratou. Porque ele era fiel diante do Senhor e diante dos homens. A palavra de Deus diz, nosso Deus, a palavra de Deus diz, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Que eu e você possamos ser fiéis ao Senhor, manifestar fidelidade a Deus, possamos viver perto dEle, próximo dEle, conhecendo a Ele e prosseguindo em conhecê-lo, deixando-se ser moldado e mudado por Ele, deixando-se ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, deixando-se ser guiado pelo Senhor, buscando o Senhor em todo tempo, em todo momento, para que todas as decisões que tivermos que tomar, que sejam decisões dirigidas, orientadas pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, de modo que possamos viver de uma maneira fiel diante do Senhor, sendo fiel ao Senhor, fiel à palavra do Senhor, fiel às ordens do Senhor, fiel aos mandamentos do Senhor, fiel a Deus em tudo. Daniel foi fiel, tinha um caráter fiel. E que eu e você também possamos ter um caráter fiel. Em último lugar,
Eu vejo aqui na vida de Daniel que ele tinha um caráter reto. Ele vivia em retidão de vida diante de Deus e diante dos homens. Beltsazar, o rei, ele teve uma visão, ele fez um banquete e ele teve uma visão e ele chamou os feiticeiros, os encantadores, os adivinhos, e ninguém pôde trazer a interpretação da visão que este rei teve. Até que falaram para o rei: rei, tem um jovem judeu de Israel que ele interpretou o sonho de Nabucodonosor. Quem sabe ele não vai trazer a interpretação da sua visão, rei? E mandaram chamar Daniel. E Daniel, então, quando ele estava diante do rei, o rei, então, no capítulo de número 5, versículo de número 17, então o rei, então, perguntou coisas para ele e falou: eu tenho presentes para você, para aquele que interpretar a minha visão. Então, no capítulo de número 5 de Daniel, versículo de número 17, olha o que Daniel disse para o rei. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outras pessoas. Todavia, rei, eu lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação da sua visão. Daniel tinha consciência que era Deus que estava dando sabedoria a ele, era Deus que estava ajudando ele, era Deus que iria trazer a interpretação da visão deste rei. Daniel tinha um caráter reto. Ele sabia, se ele aceitasse aqueles presentes, ele sabia que ele estaria desonrando a Deus. Ele sabia que quem iria dar a interpretação daquela visão não era ele próprio, era Deus através dele. Por isso que ele não aceitou aquele presente, porque ele tinha um caráter reto diante do Senhor. E ele não aceitou aquelas ofertas. Ele deu toda a glória e toda a honra a Deus. E sabia que Deus iria usá-lo para trazer a interpretação daquela visão, como de fato usou e trouxe a interpretação daquela visão que o rei teve. Por quê? Porque Daniel, ele tinha um caráter reto diante de Deus e diante dos homens. Ele não se iludia, se encantava com as ofertas deste mundo. O que ele mais queria era ser um representante do Senhor. O que ele mais queria era que o Senhor fosse honrado, glorificado. O que ele mais queria era obedecer o Senhor em tudo. Esse foi o desejo e a vida de Daniel. Ele, em todo momento, foi um homem que agradou o coração de Deus. Mesmo em momento de crise, mesmo em momento difícil, ele decidiu ficar perto de Deus e viver para a glória do Senhor. Que eu e você, querido irmão, querida irmã, em nome do Senhor Jesus, que você possamos viver sem medo essa existência, viver de uma maneira totalmente voltada para Deus, viver de uma maneira fiel, viver em retidão de vida, de uma maneira consagrada.
Que todas as nossas decisões sejam pautadas e orientadas pelo Senhor, o nosso Deus. Porque, assim como Daniel, ele decidiu viver nessa dimensão, ele não foi desapontado. O Senhor o honrou, o Senhor cuidou dele. O Senhor o abençoou. Que eu e você possamos viver desta forma também, querido irmão, querida irmã, vivendo para o Senhor e para a sua glória, no nome do Senhor Jesus, e tendo um caráter excelente, assim como Daniel teve. Vamos orar? Pai querido, Deus bondoso, muito obrigado, Senhor, por essa história, pela vida de Daniel, pela maneira que ele, mesmo em tempo de crise, mesmo longe de sua terra, mesmo como escravo, ele decidiu viver para o Senhor e para a tua glória. Ele decidiu que mesmo lá na Babilônia, ele decidiu ser um representante do Senhor, Pai. Decidiu te honrar naquele lugar. Que nós também, Pai, nossa pátria não é esta, nossa pátria é celestial, e que possamos ser verdadeiros representantes do Senhor nesta terra, nesta pátria, vivermos em retidão de vida, vivermos manifestando fidelidade, vivermos de uma maneira consagrada, vivermos para o inteiro agrado do Senhor, Pai, dizendo não para o sistema deste mundo e dizendo sim para o Senhor, vivendo perto em intimidade com o Senhor. No nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar cada irmão, cada irmã que está assistindo a Terça Top. Pai, dê a eles ousadia, dê a eles intrepidez, dê a eles um desejo profundo de a cada dia, ó Pai, decidirem viver para o Senhor e para a Tua glória. No nome precioso do Senhor Jesus, ó Pai, quero orar também, Pai, se tem algum irmão, alguma irmã que está enferma, que está precisando de um toque sobrenatural do Senhor, que está precisando de cura. Quero ministrar cura sobre a vida dessas pessoas, ó Pai. Quero ministrar milagres sobre a vida dessas pessoas e declarar: seja curado no nome do Senhor Jesus. Receba o toque do Senhor neste momento no nome do Senhor Jesus e seja curado no nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse tempo tão precioso que o Senhor nos concedeu. Eu oro desde já agradecido no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.